Psicologia e Vida, com a psicóloga doutora Paula Barreto, consagrada da Comunidade Católica Santos Anjos. Olá, queridos ouvintes da Web Rádio Amparo. Eu sou Paula Barreto, psicóloga, logoterapeuta, e hoje vamos falar sobre algo muito discutido atualmente nas redes sociais, que é sobre a série Adolescência. Não sei se você já assistiu, se não assistiu, vale a pena. Mas o que eu quero mesmo é falar para os pais das crianças de hoje, né, dos adolescentes. Todos nós sabemos que a gente está vivendo a era da tecnologia, né, a era digital, e traz muitos desafios para todos nós, né? Pais responsáveis pelas crianças, escolas, enfim, de todos os lados, precisamos inicialmente nos sentir verdadeiramente responsáveis por uma era nova que que já se instalou. E ninguém, acho que, conhece muito bem. Nós estamos todos aprendendo, né? Inicialmente, eu acho que vocês, pais e mães, né, os pais e mães e as escolas, né, enfim, os responsáveis que estejam aí nos escutando por alguma criança, responsável por algum adolescente, precisam ser ouvidos. Acho que o que mais vocês precisam, né, é serem ouvidos, até para que tenham um espaço para falar das dificuldades e dos desafios. Pois é nítido, né, na vivência que eu tenho hoje desse tema na minha profissão, é nítido ver a angústia dos responsáveis em não saber o que fazer diante do que as crianças apresentam, das novidades, dos desafios. E acho que o primeiro passo para resolver isso é esses responsáveis admitirem que realmente não sabem o que fazer. Sabe, aquela hora que você realmente fala, né, realmente eu preciso de ajuda, né, eu não sei o que fazer, eu não estou dando conta. Admitir que é um ponto fraco na educação, né, no processo educacional das crianças. Aceitar que se sente vulnerável. É muito difícil para o ser humano se sentir vulnerável, porque a gente se sente fraco, incompetente para resolver determinada situação que a gente não tem controle, né? Admitir que está difícil, né? Admitir que precisa de ajuda. E junto com isso, né, o passo seguinte, que não menos importante que esse primeiro, é não adotar o processo de negação, de não querer ver, de não querer saber, né? Essa é a pior coisa, porque você... na verdade, no fundo, você quer saber sim do que seu filho está fazendo, o que ele não está fazendo, se ele está tomando o caminho errado, se ele não está, mas você só não sabe como, e tem como aprender, né? E aí você cria um outro problema, às vezes, no adolescente, né, na criança, de uma coisa de rejeição, né, um sentimento de rejeição. Então, a negação, né, do tipo, a adolescência é mesmo assim, né? Não tem nada de errado, todo mundo faz, né? Qual é o problema disso? Ou é só uma criança, né? Ou pior, né? Não tem mais jeito, né? Isso aí vai ficar assim mesmo, eu já falei, agora cansei. Enfim, mas uma coisa que eu peço, né? Aquele termo que é um termo antigo, né? Não chute o balde, não desista. Por quê? Porque você tem uma responsabilidade nisso. Tanto você, pai, mãe, responsável por alguma criança ou adolescente, escolas, profissionais, né, da saúde, nós temos responsabilidade nisso, né? E se você, né, assim, o primeiro cuidado, né, é realmente ter essa consciência de ter uma responsabilidade nessa situação, né? A segunda é você que é o adulto da relação, né? Nós que somos os adultos da relação. Então, nós que precisamos sim aprender a dar conta disso, né?
E talvez um terceiro, né, item que a gente poderia ter esse cuidado é, se você não sabe como fazer, imagina a criança ou o adolescente que está ali imerso em situações que aparentemente só lhe dão prazer. Então, assim, por que ele vai sair daquilo ali, né? Porque as redes, né, as redes sociais, né, os recursos tecnológicos, eles são criados para manter ali, né? Eles têm um sistema ali, o algoritmo, enfim, que trabalha no nosso cérebro com o nosso sistema de recompensa, né? E aí você vai querendo cada vez mais, e precisa ter um adulto que quebre esse círculo, esse vício, né? Precisa ter um adulto que ajuste isso, né? Porque a criança e o adolescente, ele não vai saber como fazer isso. Então, por favor, né, não chute o balde, não desista, né? Se a impressão que dá é que você não consegue, né, saiba que isso é um pensamento totalmente distorcido, né? Você, pai, mãe, que você recebeu a criança que você tem, o filho que você tem para cuidar, então é você que é a autoridade nessa relação, né? Então, assim, esse pensamento de que você não dá conta é um pensamento totalmente distorcido, que, na verdade, ele aparece, e assim explica a terapia comportamental cognitiva, né, a TCC, que traz como algo, assim, que esse pensamento ele é disfuncional. E ele é disfuncional por quê? Porque vem dentro de uma situação, um contexto difícil. Então, esse pensamento, né, de deixar para lá ou de desistir, né, como que num cansaço mesmo, isso não pode acontecer, né, porque esse movimento, né, é o pior movimento que pode acontecer, porque essa criança não vai deixar de ser seu filho, sua filha, esse adolescente não vai deixar também. As instituições vão ter sempre crianças e adolescentes, né, ali para serem cuidados. Então, é importante a gente perceber que o processo educacional das crianças e adolescentes, como o próprio nome diz, né, é um processo, são várias fases, né, são aprendizados que eles precisam ir adquirindo e que precisa ser passado por alguém. Né, precisa ser passado pelos adultos, né? Os adultos são as pessoas que precisam ensinar. Só que também nem sempre nós nos deparamos com adultos que têm um conteúdo para poder ensinar ou lidar com situações difíceis. Então, por isso que eu falo do pedir ajuda, né, do profissional da psicologia, né, pedir ajuda, às vezes, até uma orientação com o pediatra daquela criança, né, um profissional de saúde também que pode te orientar. Então, não ficar sozinho nas situações, né, as escolas, né, chamarem os pais para conversar, indicar profissionais para ajudar, né, ter toda uma rede. Essa criança precisa ter toda uma rede, né, de apoio. Inclusive, na própria série, a gente percebe um descontrole total da escola que está nesse contexto aí, né? Não tem controle nenhum sobre a escola, sobre as crianças, né? E aí, assim, no momento em que o menino da série, né, ele é preso, né, o protagonista lá, na cela onde está acompanhado do seu pai, né, ele é assim, possível observar, né, que o quanto aquele pai queria abraçar o filho, né? Ele queria amar aquele filho de 13 anos, né? Só 13 anos. E ele já não sabia mais, né? E por sua vez, o menino expressava exatamente o mesmo desejo, né? De afeto, de ser acolhido, de ser abraçado, de ser amado ali por aquele pai, né? Naquela situação. O que a gente pôde ver, né, era a situação do pai e do filho distante, né, sem se conhecer, sem saber reconhecer as emoções, né, não sabiam nem se um podia encostar no outro. Você via que não tinha um relacionamento ali, uma intimidade, né.
Então, eles não sabiam nem reconhecer ali as emoções que eles estavam sentindo, muito menos expressá-las, né? Nada disso que eu estou falando aqui vai trazer, né, a garantia de que os filhos nunca vão errar e que sempre vai ficar tudo bem na família, se todos se conhecerem. Não é disso que eu estou falando, né? Mas traz a garantia de que quando algo de ruim, né, acontecer, quando algo de estranho acontecer, é muito mais fácil lidar com as situações, né? E às vezes reconhecer comportamentos diferentes, olhares diferentes que possam demonstrar que algo não vai bem com aquela criança, e até a criança reconhecer também nos adultos, né? Quando um pai ou uma mãe diz um não, né, para o filho ou filha, muitas crianças, né, eles não recebem bem a reação de contrariedade, né, assim, eles não recebem bem esse não, né, e aí vem essa reação de contrariedade, né, e os pais não recebem bem essa reação de contrariedade, ou seja, acabam abrindo mão, às vezes, daquilo que foi dado como uma correção ou que foi dito um não, porque a criança esperneia tanto e a criança demonstra um sofrimentozinho ali que, né, levou aquele não, e o pai já se acha às vezes, ou a mãe, né, a pior pessoa da face da terra e volta atrás, né? E aí eu pergunto a você, por exemplo, nesse caso, né, de quem que é a dificuldade, né? De quem que precisa aprender aí? É a criança ou é o adulto, né? Quem não tem limite, né? Ou seja, perdeu o limite, não consegue manter o limite ali com as crianças, né? É o adulto, né? É a criança que não aprendeu ainda a lidar com não? Ou são os pais, né, que se sentem rejeitados, injustiçados, né? Ou estão fazendo uma injustiça ali com o filho, sentem uma culpa, pena do filho que está sofrendo ali, né? Sente que porque disse esse não vai ser amado pelo filho, né? Sente que não está sendo um bom pai ou para aquele filho, uma boa mãe, que inclusive é uma conversa lá no final da série, né? Eles fazem uma reflexão lá de o quanto eles estavam sendo bom ou não, né, para os filhos. Bom, por que eu estou colocando isso? Porque um processo de autoconhecimento dos pais também é importante, de onde que está a falha, né? Se está aparecendo dificuldade nesse relacionamento, dificuldade no processo educacional, onde está a falha? Vamos olhar para dentro da gente, né? E não só no que a criança está fazendo de errado, o que o adolescente está fazendo de errado, porque essa falha pode estar no processo de ensinamento mesmo, né? Pode estar vindo dos adultos essa falha, né? E é natural que aconteça, não é uma coisa anormal, né? Por isso que eu acho que os pais eles precisam ser escutados. Acho que a gente está lidando com os pais que não sabem muito bem, né, a direção. Mas quando eles entram também em negação ou não pedem ajuda, fica difícil, né, dessa ajuda chegar também. Eu faço a orientação de pais, né, e vejo quantos pais estão frágeis nesses aspectos, né, como que eles precisam de ajuda. Então, se você não consegue lidar com isso, peça ajuda, mas não desista, né? Não desista do processo educacional na sua família. Nessa série, né, é uma criança de 13 anos, né, que se sente feio, né, se sente rejeitado, e também achando que é o mais forte ali, né, que pode ser um daqueles 80% de homens que nos grupos, né, citados lá na série, né, que, né, ninguém pode gostar dele, ou seja, são homens que não são olhados pelas mulheres, enfim, ele se sentia excluído, né, e aí ele imagina uma criança que se sente excluído, né, nas amizades, na escola e tal, e chega em casa e vai para dentro de um quarto, né, onde não se pergunta, onde se pergunta se está tudo bem, ele responde está tudo bem, e ele acha que é só assim mesmo, né, que todo mundo vive, até porque se ele perguntar pro coleguinha, pro amigo, ele vai dizer que faz isso também, né,
Mas essa personalidade, ou dessa construção da personalidade dessa criança que tem 13 anos, né, ela não surgiu de um dia para o outro, né? Esse foi um processo que foi acontecendo, né, e criando esse cenário catastrófico aí que culminou nessa atrocidade que acontece, né, na série. Pais, escolas, profissionais da saúde, né, da justiça, todos nós somos responsáveis, acho, pela orientação dessas crianças. E vale ressaltar que a série mostra também, né, o policial responsável pelo caso, que só desvendou o caso por causa do seu filho, que também estudava naquela escola. Mas esse filho, ele também não tinha intimidade com esse filho, ele não se relacionava bem com esse filho, ele não tinha uma conversa, não se relacionava bem, ele não se relacionava com esse filho. E nem o próprio policial ele estava preparado, né, para essa nova era digital aí, comportamental que a gente está vivendo, porque é o próprio filho dele que revela as siglas e o que realmente estava acontecendo naquela situação. Pede inclusive ao pai que se retire lá, né, da forma como ele resolveu investigar o caso, porque ele estava passando vergonha, porque não era nada daquilo. Então o próprio filho dele, ou seja, a pessoa que estava dentro da casa dele, o mais próximo, poderia ajudá-lo a desvendar, né, tudo aquilo. Portanto, valorizem e gastem tempo com seus filhos, de verdade, para se conhecer. Às vezes a gente fica perto dos filhos para cobrar, né? Para se conhecer, né? Façam um trabalho de autoconhecimento para que vocês possam participar mais efetivamente da vida, né, dos seus filhos, participar melhor da vida dos seus filhos, né? E quando não conseguir, procure ajuda, mas desistir nunca, né? Desistir nunca. Os pais têm um potencial que não conhecem, sabe? Que não sabem que tem. E eu espero que esse conteúdo tenha sido algo bom, né, nesse assunto. E terminamos aqui o programa de hoje e espero vocês na próxima terça-feira, às 9 horas, no programa Psicologia e Vida, na Web Rádio Amparo. Até lá! Psicologia e Vida, com a psicóloga doutora Paula Barreto, consagrada da Comunidade Católica Santos Anjos.